Apresentei o senhor passador, quer que vá passando ali? Passa. Obrigado. Pois bem, gente, como já foi dito, eu tenho uma formação que normalmente causa... eu vou falar sentado por algumas questões. Eu não sei se disseram, mas eu estou vindo patrocinado pela instituição que eu trabalho. Não teve nenhum custo. Nesse sentido, acabou sendo muito bom para vocês a oportunidade da minha vida. E por isso, por ser uma das palestras, e com relação à saúde, é a primeira vez que eu vou falar, eu estou gravando até por uma questão de documentar isso, tá? E porque, hoje em dia, de última hora, as passagens estão muito caras, né? Vocês não imaginam quanto a instituição gastou comigo. Eu fiquei assustado na hora que recebi a passagem. Eu falei, poxa, e pagaram isso sem problema? Mas pagaram. O reitor é meu amigo, por isso. Pois bem, vamos lá. O tema da minha palestra está aí: saúde, espiritualidade, o uso ritual da ayahuasca e o processo de cura. Só não foi colocado lá, mas é importante destacar isso, que é numa das religiões ayahuasqueiras, que é o UDV, que tem um diferencial, eu vou tentar falar rapidamente sobre isso no momento adequado, que tem um diferencial do uso nas demais religiões ayahuasqueiras, principalmente, eu vou falar só das 3 principais rapidamente, mas já quero chamar a atenção para o fato de que é na UDV. Meu nome é Valdir Mariano de Souza, e eu sou do Instituto Federal do Maranhão, sou professor na área de filosofia lá, embora esteja afastado da sala de aula já tem aproximadamente uns 6 anos, porque estou em atividades administrativas constantemente, e atuando em 2 áreas muito específicas, que é a corregedoria e também cuido da carreira dos nossos professores. Pois bem, é importante a gente lembrar que, até algum tempo atrás, a maioria do meio acadêmico acreditava que, com o avançar da ciência, da tecnologia, do conhecimento, seria uma tendência natural do ser humano um afastamento e uma libertação paulatina das religiões. Na verdade, quem falou sobre isso foi Weber, na sua Sociologia, quando ele anunciou o retraimento da religião na razão direta do avanço da modernização capitalista. Nesse sentido, o que Weber tentou demonstrar? Que na medida em que houvesse o avanço da ciência, do conhecimento, automaticamente a religiosidade haveria de perder o seu sentido e seria, em certa medida, praticamente jogada no lixo, né? Contudo, o que nós observamos é que as expressões e as vivências religiosas nunca estiveram tão presentes no cotidiano das pessoas quanto estão nos dias atuais. Querendo ou não, até aqueles que se dizem mais céticos estão cada vez mais se aproximando a algum tipo de expressão religiosa, rearticulação, denominação, matizes, as mais diversas possíveis de manifestação religiosa, mas o fato é que aquilo que Weber eu estou aqui perdido entre os dois, aquilo que Weber havia pensado, havia premeditado, não deu certo. Ao contrário do que se esperava, nós estamos pensando em religião o tempo todo, até que os mais céticos estão crendo em cristais, estão crendo nas coisas mais diferentes possíveis e estão buscando auxílio para os mais diversos problemas e até mesmo para a realização e para o autoconhecimento nas mais diversas manifestações existentes. E tanto isso é verdade que vocês elegeram como tema a ser privilegiado nesse encontro, nesse congresso, a religiosidade e a sua relação com a cura, com 2 temas nesta manhã bem ligados a esse sistema mais amplo que é o sentimento religioso. E também é importante lembrar que são inúmeros os estudos que foram desenvolvidos nessa área. Muitas pesquisas já ofereceram resultados nos quais demonstram a importância da associação de saúde, religiosidade, como o professor bem colocou, já existem alguns programas trabalhando essa integração, de tal forma que muitos insistem na necessidade de aliar a espiritualidade e a fé no tratamento da saúde e reconhecem a necessidade de considerar a espiritualidade como fator importante para o bem-estar do paciente. Essa mudança provocou também uma nova compreensão da saúde, o que fez com que a Organização Mundial de Saúde, a partir de 1983, modificasse a sua visão
com relação à importância da espiritualidade como fator integrante do quadro multifacial da saúde. Religiosidade e espiritualidade, nós temos como premissa de que podem auxiliar na prevenção de cardiopatias e até mesmo de neoplasias. Nos casos em que as enfermidades já se encontram instaladas, há relatos de alívio de sintomas, de aumento de sobrevivência, e uma das explicações é que, ao encontrar um propósito para a vida humana, a religião auxilia os pacientes no enfrentamento das doenças que já estão instaladas e na aceitação do estado de permanência. E, nesse sentido, então, a religiosidade e a espiritualidade passam a ser elementos de apoio e auxílio no processo de cura. Principalmente porque, outrora, como já foi dito aqui, isso era muito comum, isso se percebia, o ambiente religioso era o espaço privilegiado da cura. Mas nós não podemos esquecer, nos dias atuais, que a religiosidade também pode estar associada a resultados negativos, quando os usos forem impróprios, quando motivados por fanatismo, por ascetismo, por modificações, por tradicionalismo opressivo, a religião pode concorrer em sentido contrário. Por isso é bastante importante a gente estar de olhos abertos para o que de fato acontece dentro da religiosidade. Não é incomum a gente ouvir, por exemplo, em alguns movimentos religiosos dos dias atuais, lideranças que orientam e às vezes até proíbem os seus seguidores, os seus crentes, os seus fiéis a abandonar o uso da medicina tradicional. Então, nesse sentido, é claro, é uma religião que não concorre para o auxílio na saúde. Eu estou fazendo essa introdução para que depois a gente entre especificamente no nosso tema desta manhã. Pois bem, então o potencial para os efeitos positivos e negativos de espiritualismo na saúde, combinado com os altos níveis de compromisso com a espiritualidade, é que vai evidenciar a necessidade que temos hoje de pesquisas que busquem o verdadeiro sentido e a verdadeira relação entre religiosidade e saúde, para não estarmos, por assim dizer, comprando gato por lebre. Nos últimos anos, nós temos observado que não só o olhar dos estudiosos se voltaram para a pesquisa de religião e saúde, como também há um voltado olhar também para o crescimento significativo de estudos sobre as chamadas religiões ayahuasqueiras brasileiras. Eu quero só lembrar que esse termo, ele é um termo comum nos meios de estudos sociológicos, principalmente quando se usa o termo religiões ayahuasqueiras. E é sobre isso que eu vou falar nesta manhã, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Uma das coisas importantes de notarmos logo no início é que esse crescimento das religiões ayahuasqueiras se dá devido à expansão que as mesmas começaram a experimentar nas últimas décadas, a expansão para os centros urbanos e para o uso ritualizado da ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida psicoativa milenar, utilizada ritualisticamente por diversas culturas ao longo do tempo, ou seja, é uma bebida de uso xamânico, é importante lembrar isso, principalmente utilizada nas tribos indígenas da Amazônia, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que eu que apaguei aqui. E é um líquido ocre amargo, a cor do líquido é aquele que está ali, mais ou menos, às vezes ele tem um ocre um pouquinho mais opaco, né? Dependendo da preparação, mas é mais ou menos aquela cor que está ali. O amargor dele é indescritível, só quem experimenta que sabe. Você pode... Eu tenho duas experiências com coisas bem amargas que eu gosto de fazer um contraponto. Quando eu tomo o boldo, eu não faço chá, eu bato a folha no liquidificador e como aquilo ali é fichinha perto da ayahuasca, tanto que normalmente as religiões ayahuasqueiras, quando serve a bebida e tem um pedacinho de rapadura para você colocar imediatamente na boca, ou um bombom, alguma coisa mais doce para evitar o vômito imediato, né?
mas é extremamente amarga e provém de 2 vegetais, as folhas da chacrona e o cipó mariri. São os quais têm como nome científico, respectivamente, Psicotria viridis e Banisteropis caapi. A psicotria, ela contém um princípio psicodélico, que é a dimetriptamina, ou DMT, e essa substância ela não é ativa quando ingerida por via oral isoladamente, mas ela pode se apresentar ativa mesmo quando ingerida oralmente, se ela for acompanhada de um inibidor periférico da MAO que existe no mariri. O que acontece? Então, quando administrada por via oral, eu vou já começar a usar os 2 termos para vocês entenderem. Na união do vegetal, o nome é união do vegetal porque eles chamam ou de vegetal ou oasca. Eles não usam o termo ayahuasca propriamente dita. Ou união ou vegetal ou oasca. Então, quando o vegetal é ingerido, o mariri contém alcaloides que atuam inibindo o MAO e evitando, então, que essa enzima desative o DMT. Nesse sentido, esse chá é enteógeno. Eu quero já tirar um pouquinho porque o problema dos preconceitos, vou usar a palavra preconceito aqui no sentido real da palavra, o conceito pré-determinado, o conceito que foi pré-concebido, tá? O preconceito, muitas vezes, acha que essa é uma bebida alucinógena. Não, ela não é considerada alucinógena, tanto que ela é autorizada pela Organização Mundial de Saúde, e ela não é proibida. Ela é considerada um chá enteógeno. Agora, o que acontece? Ela altera a percepção e os sentidos do usuário, e é servida aos fiéis durante os rituais de diversas religiões de origem amazônica. Numerosos grupos indígenas da região amazônica também, pajés, xamãs, praticantes de diversas formas de neoxamanismo urbano, fazem uso dessa bebida para fins medicinais, para fins espirituais, para fins de autoconhecimento, e muito rara é a utilização do ayahuasca, ou do vegetal, para fins meramente recreativos. Normalmente tem um desses fins. Embora, por exemplo, se você procurar hoje no próprio Google, você vai encontrar gente vendendo aí. Não se sabe a qualidade, não se sabe de fato como é feito, mas para fins meramente recreativos, normalmente não é usado. E dentre as diversas religiões que fazem o uso do vegetal, as mais conhecidas e divulgadas também pela mídia são a União do Vegetal, o Santo Daime e o Alto da Barquinha. Aqui são as fotos, perdão, eu deixei umas fotos aqui, deixa eu só voltar essas fotos. Esse é o cipó cortado, lá vocês tinham visto a folha e o cipó no cultivo, né? Aí o cipó cortado, para fazer o chá, ele é macerado antes e jogado na panela. Ali as folhas, né? Normalmente a preparação desse chá é uma preparação ritual que dura em torno de uma semana de cozimento, de preparo e cozimento, né? Ali a panela, onde estão misturados tanto deixa eu ver se ficou bom aqui, ficou, dá para perceber que está macerado, né? Tanto a folha quanto tanto o mariri quanto a chacrona. Ali os locais, as panelas e os tachos de cozimento. E aqui já um culto na UDV, esse é o uniforme da UDV, eles usam as camisas verdes, né? Já tomando o chá. Pois bem, as principais religiões e seus respectivos fundadores. Quem são todas essas religiões? Essas 3 mais conhecidas e mais significativas, elas têm significativas diferenças no tocante à sua doutrina. Possuem algumas características em comum, e dentre elas, o fato de fazerem o uso da ayahuasca. Foram todas elas desenvolvidas na região amazônica, e todas elas foram fundadas por líderes carismáticos no sentido weberiano da palavra, né? Ou seja, um líder que, por acreditar estar a serviço de uma missão, para concretizar a sua missão, ele precisa de confiança, da fé cega, da fé fanática de seus seguidores.
E as principais, como eu disse, são elas e os seus fundadores. O Centro José Gabriel, que é conhecido como Mestre Gabriel, José Gabriel da Costa, fundou o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, em 1961. Raimundo Irineu Serra, Mestre Irineu, iniciou seus trabalhos com a ayahuasca na década de 30 e fundou o Centro de Iluminação Cristã, Luz Universal, Caldo Santo, ou Santo Daime. É interessante lembrar que, normalmente, a ayahuasca é mais conhecida no Brasil por conta do Santo Daime, né? E é conhecido também como Santo Daime, ou como Daime, simplesmente. Daniel Pereira de Matos, é o mestre Daniel, que fundou o Centro Espírita e Culto Oração Casa de Jesus, Fonte de Luz, a Barquinha. De certa forma, está aí mais ou menos na ordem decrescente de tamanho. A maior delas é o UDV, que tem o maior número de adeptos e que, ao migrar para os centros urbanos, adquiriu uma característica muito própria, porque passou a ter como adeptos pessoas de nível social e cultural mais elevado, né? É muito comum você encontrar médicos, dentistas, advogados, profissionais liberais na UDV. Depois vem a Barquinha, o Santo Daime, o Barquinha, né? Conhecido também como Barquinha, que tem nos centros urbanos, mas não com a mesma intensidade. É a segunda maior, o Santo Daime, e depois a Barquinha, que ficou, essa está ainda nas áreas mais rurais. Pois bem, vamos falar um pouquinho da cura no contexto da união do vegetal. Como eu já disse, é muito comum... Já? Não, ainda não. Pois bem, como eu disse, é porque eu tinha tratado com ela que 15 minutos antes ela me trouxesse a água. Agora ela vai ter que me avisar. Pois bem, como eu disse, todas elas surgiram, principalmente a União do Vegetal e o Santo Daime, estão presentes hoje nos centros urbanos, praticamente de todo o Brasil. A UDV está presente também em outros países, e a partir da década de 70, artistas, cientistas, jovens de classe média, provenientes de centros urbanos em busca de novas experiências, entraram em contato com essas religiões e difundiram essas duas religiões em praticamente todos os centros urbanos. O interessante lembrar que, embora todas elas utilizem o ayahuasca como instrumento para a cura, a união do vegetal não, como eu diria, oficialmente, é importante deixar claro desde já, que oficialmente o vegetal não é mais usado com a finalidade de cura dentro dessa instituição. Por que eu estou chamando a atenção para o fato de que oficialmente? Porque, na prática, durante a pesquisa, o que se percebeu foi uma coisa bastante diferenciada. Eles acreditam na cura, sim. E muitos relatos são claros de que se deram pelo uso do chá, e não pelo mestre. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso, como é que se deu essa passagem. O mestre Gabriel, quando estava, ele foi um soldado da borracha, que foi para a região de Porto Velho, como um dos soldados da borracha, foi lá que ele teve contato com o chá. E ele teve toda uma trajetória, eu tinha até trabalhado um pouquinho isso mais, mas eu estou mudando um pouquinho para a gente chegar na frente e poder falar um pouquinho sobre alguns instrumentos utilizados para essa busca de autoconhecimento. Ele teve uma trajetória que passou, vou falar rapidamente sobre isso, pela Umbanda, que passou pelo espiritismo kardecista, que passou pelo catolicismo, e que depois ele teve contato com a ayahuasca. E tendo contato com a ayahuasca, ele virou mestre. E virando mestre, ele, por conta dessa sua origem e desse sincretismo que acaba gerando por conta das suas experiências, ele passou a curar. Então,
Só que nos relatos, como já foi dito, foi dito que a maioria dessas religiões, elas têm uma tradição oral, então, pelos relatos orais da ODV, ele curava não só com o uso da bebida, mas também, muitas vezes, só pelo uso da palavra. Dessa forma, então, quando o mestre Gabriel morreu, deixou-se de ter a ênfase no uso da ayahuasca para a cura, mas isso no sentido oficial, internamente. Quando você ouve os relatos, se você conversar com os mestres ou ler alguma coisa da ODV, você vai dizer que eles não incentivam a cura pelo uso da ayahuasca. No entanto, na prática, eles continuam em busca disso, com alguns relatos bem interessantes. Vou compartilhar rapidamente um deles, que foi para mim uma marca assim, bem interessante, e que ocorreu no período da minha pesquisa, que foi uma pesquisa de inserção mesmo, né? Que ocorre? Uma senhora do centro, uma senhora da igreja, estava internada, ia fazer uma cirurgia, e nessas práticas integrativas, eles conseguiram a autorização do médico para ministrar a ayahuasca a ela no período que ainda ela poderia tomar o líquido. E ela tomou o ayahuasca, e quando ela retornou da cirurgia bem-sucedida, o testemunho dela foi que a ayahuasca é que determinou e iluminou os caminhos dos médicos e que por isso ela foi curada. Então, é importante também ter um pouco claro isso, de que em alguns momentos, eu estou fugindo um pouquinho do meu esquema ali, mas está dentro. Em alguns momentos, a ayahuasca é apenas um instrumento. Em alguns momentos, no discurso, a ayahuasca transforma-se, tem uma aura meio que de divindade, capaz e poderosa para gerar resultados para a cura também. Como a minha pesquisa é mais ampla, mas como hoje meu objetivo é só a cura, então eu vou falar só da cura, vou tentar, né? Então ela tem uma aura meio que mágica, o vegetal tem uma aura meio que mágica que gera a cura. E esse descompasso é nitidamente percebido quando você lê ou quando você ouve as instruções dos mestres. Lê alguma coisa quando você ouve as instruções dos mestres. Há como que um descompasso entre o que se oficialmente anuncia e o que, na prática, eles vivenciam e experienciam no dia a dia. Pois bem, eu esqueci de dizer isso. O José Gabriel, ele era nordestino, nascido na Bahia. Chegou em Porto Velho em 1943 e, como eu disse, integrando a massa de trabalhadores nordestinos. Uma coisa muito interessante de se observar para quem tem interesse em saber alguma coisa da religião em si, é que eles têm uma coisa muito interessante. Mesmo sendo uma manifestação religiosa, hoje formada por pessoas socialmente e intelectualmente bem unidas, eles têm como que uma observação meio que de subalternidade enorme ao mestre Gabriel. E ele era um homem semi-analfabeto, de pouco conhecimento técnico, de pouco conhecimento acadêmico. E, no entanto, é importante perceber como a liderança carismática dele, o carisma dele, consegue fazer com que todos se submetam. Pois bem, como age, por isso eu dei uma adiantada, porque eu queria entrar logo nisso. Como age e como acreditam os fiéis que aconteça as diversas manifestações e dentre elas a cura. Um termo muito importante de se perceber, deixa eu introduzir como é que isso acontece, né? Começando a sessão, a gente chega e recebe uma dose do vegetal. Tem os primeiros 40 minutos para que, em meditação, espere acontecer o efeito do vegetal. E a atuação se dá através da borracheira. O que é a borracheira? A borracheira é a denominação dada ao transe proporcionado pela ingestão do chá da ayahuasca. Segundo o mestre Gabriel,
é uma força estranha, ou seja, é a presença da força e da luz do vegetal na consciência daquele que bebeu o chá. Assim, para os budistas, trata-se de um transe diverso, no qual não há perda de consciência, mas sim iluminação e percepção de uma força desconhecida. Vamos tentar entender o que eles entendem por isso. De fato, pensei que eu tivesse botado, não, mas eu tenho, sim. De fato, quando eu disse lá no início que não deve ser considerada uma bebida alucinosa, é porque de fato não se perde a consciência. E só tem a borracheira quem está, na linguagem deles, em busca. Tanto que no período inicial da minha pesquisa, eu creio que por mais de 6 meses, tomando chá em todas as sessões, uns 8 meses, tomando chá em todas as sessões, eu nunca tive manifestação alguma, porque era o período que eu ainda estava em conhecimento, fazendo anotações, fazendo observações, atento ao que ocorria dentro do centro, né? Nunca tive nenhuma manifestação de espécie alguma. Tanto que eu brincava com o mestre, e ele aumentava a dose, tentando fazer com que eu levasse uma borracheira para fechar a minha boca, porque eu acabei criando uma relação de muita e profunda amizade. Então ele também tentar calar a minha boca, ele aumentava a dose, mas nem assim nunca aconteceu. Mas toda vez que eu brincava com ele, dizia: Valdir, você não está em busca, você está essa história de fazer a tua pesquisa aí, você não está nem aí com o que está acontecendo com o chá. Mas a borracheira é a palavra usada para designar o efeito sentido pelas pessoas que bebem o vegetal. O que significa isso? Podem ser visões, das mais diferentes possíveis, pode ser sensações. A primeira vez que eu tive alguma manifestação foi muito interessante. O mestre não sabia detalhes da minha vida, ele sabia quem eu era, não escondi, desde o dia em que eu pedi autorização para fazer a pesquisa, não sei quantos sabem, mas eu sou pastor presbiteriano também. Eu fiz questão de dizer para ele que era também pastor presbiteriano, então ele tinha muito claro quem eu era, essa coisa toda, nunca houve. Por isso, inclusive, que eu consegui uma amizade muito grande, por essa transparência e abertura. Então, a primeira vez que eu senti, mas eu não sabia detalhes da minha vida. Eu havia tomado e comecei, durante a sessão, a ter reflexos incondicionados, principalmente na perna esquerda. E por mais que eu botava a perna e segurava para ver se eles esperavam os reflexos incondicionados. Aí tem um momento da sessão, que é o momento de orientação, que você pode fazer perguntas, né? E eu disse para o mestre: olha, eu estou sentindo reflexos incondicionados na perna esquerda, pode ser isso. Ele falou: olha, você deve ter algum problema de saúde e é bom você procurar o médico, que essa é uma das formas que eles dizem que se busca a saúde através do ayahuasca. A ayahuasca é um instrumento para revelar algum problema que você possa ter, tanto físico quanto espiritual, coisa dessa natureza. E ele não sabia. Eu, de fato, já tinha feito uma cirurgia de coluna que estava relacionada ao lado esquerdo, especialmente à perna esquerda. Eu praticamente quase perdi o movimento da perna esquerda e do pé esquerdo, porque eu não tinha dores e eu tinha um comprometimento bastante grave de coluna. E eu já tinha, nessa época, feito a primeira cirurgia. Então, a borracheira é essa força estranha. Mas, aí eu me pergunto, mas o que é força estranha? Eu diria que é um mistério. Por quê? Porque vai depender muito de pessoa para pessoa. Vai ter pessoas que vão ter visões, que vou falar sobre essas visões, sobre a teia e as virações já. Vai ter pessoas que vai ter reflexos, como eu disse. Vai ter pessoas que vai ter vômitos. Em cada um, a manifestação dessa força estranha pode ser de uma determinada maneira e ela precisa ser interpretada. E, normalmente, eu, própria pessoa interpreta, ou pede a ajuda do mestre para a interpretação dessa força estranha. Embora estudos farmacológicos evidenciem que o chá proporciona efeito alucinógeno, através das substâncias que o compõem, né, há que se perceber que, por si só, não dita o caráter fenomenológico da experiência, pois os agentes do chá atuam nos receptores cerebrais, produzindo
mudanças somáticas, não determinando por si as características da experiência. Agora, é importante lembrar que o que o chá faz para todas as pessoas é alterar os sentidos. Em que sentido? Normalmente amplia. Né? Você passa a ter uma capacidade olfativa muito mais intensa, você passa a ter uma capacidade de audição muito mais intensa. É interessante, porque normalmente os centros são em zona rural, né? E isso eu sempre observava. Quando começava a sessão, que a gente estava normal, e que depois de tomar o chá, eu começava a ouvir os grilos que estavam lá no meio do mato, eu começava a ouvir o estalar de folhas, de galhos lá dentro do mato. E também o olfato e assim sucessivamente. Pois bem, é por isso que o chá é usado dentro do ambiente religioso e quem dosa a quantidade que cada um vai tomar é o mestre. Por quê? Porque alguns precisam de mais, precisam de copo cheio na cinta, que eles chamam, outros de 2 dedos. Enfim, normalmente o mestre ele conhece. E na UDB ninguém pode chegar lá e eu quero ir hoje na UDB. Não, tem que ter um convite para o dia dos adventícios, antes de participar, vai ter que passar por uma entrevista com o mestre, que é onde ele, inclusive, já vai começar a tentar perceber qual a sua capacidade para o chá, enfim. E aí, na medida que você vai participando, ele vai te conhecendo melhor e ele vai aumentando ou diminuindo a dose inicial que ele foi dado. A quantidade é bastante subjetiva, né? Não é por peso corporal, não é pela altura, não é pelo gênero, não é pela idade. Na verdade, segundo o que eles creem, a quantidade depende da necessidade do espírito naquele momento para ver o que está precisando para melhorar na sua vida. E aí, então, essa é a borracheira. A peia. Tem 2 lados da mesma moeda, peia e borracheira de luz ou miração. O que é a peia? Vamos lá. A peia é comumente entendido como uma surra, né? Que é aplicado pelo chá. E aí eu volto nessa questão. É por isso que tem hora que é muito difícil entender o que de fato eles pensam a respeito do chá. Porque tem hora que o chá é apenas um instrumento, mas tem hora que o chá tem um poder meio mágico, meio divino, né? E nesse caso da peia fica muito claro isso, porque eles entendem que o chá aplica assim a sua, que o chá dá corretivo, vamos dizer assim, né? E nesse momento, então, eu diria que o chá é considerado um ser divino e com vontade própria. E a peia pode vir por qualquer dificuldade, por qualquer sofrimento vivenciado pelo indivíduo na sua vida. E pode ser, deixa até, tem imagem ali, e pode ser expressa nos vômitos, nas diarreias, na sudorese, nas tonturas, nas abreações, nas visões aterradoras, entre outras manifestações. Mas mesmo a peia dentro da UDV é visto como algo benéfico. Por quê? Porque é ela que vai auxiliar no processo de limpeza física, no processo de cura, no processo moral, no processo espiritual que o indivíduo precisa passar, ou seja, a conscientização sobre os movimentos e os motivos das dificuldades que estão sendo vividas. Uma das coisas interessantes, foi a única vez que eu diria que eu tive uma peia, foi as reuniões da UDV, que depois que eu passei esses 8 meses, aí eu entrei naquela que o mestre dizia, eu vou em busca, no sentido de quê? De que eu me desliguei um pouco e comecei a buscar, a fazer o mesmo que eu tinha observado que os fiéis faziam, para poder ter os resultados que eles tinham e entender como é que a coisa acontecia. E normalmente as reuniões são às sextas-feiras, começam às 20 horas e terminam às 0 hora, no caso da UDV. E o que acontece? Normalmente eu saía do serviço mais cedo, passava em casa, tomava um banho, jantava, ia tranquilo, nunca tive nada. Quando foi um dia, me perdi no horário, quando eu vi, estava em cima da hora, passei correndo num carrinho de lanche e comi um hambúrguer e fui para a reunião. Quando cheguei lá, nesse dia eu tive vômito. E aí eu perguntei para o médico, por que hoje eu tive vômito e eu nunca tinha tido? A
apesar de tudo, eu sempre me senti bem. Ele falou, você fez alguma coisa errada. A única coisa errada que eu fiz, e eu compartilhei com ele, falei, a única coisa errada possivelmente que eu fiz foi comer um hambúrguer. Ele falou, pois é, ficar comendo porcaria. Mas a verdade é que foi a única vez que eu tive uma peia, propriamente dita, e de fato tinha acontecido alguma coisa, eu botei para fora todo o hambúrguer que eu tinha comido. É muito comum, é importante dizer isso, nos centros terem manifestações de vômito. Tanto que dentro, é engraçado isso, a primeira vez que eu olhei, quando eu vi o regimento interno da casa, né, achei muito engraçado. Quem vomita tem que limpar ou pagar para limpar. E achei muito estranho, mas aí eu percebi que era muito comum. Quase todas as reuniões tinha alguém que passava por esse tipo de experiência. O fato é que a experiência da peia ela pode ser extremamente intensa, marcada por um profundo mal-estar físico. Eu acompanhei um caso que a pessoa veio como adventício e não disse ao mestre que ele tinha problema de... Não é de ansiedade, poxa, quando tem medo das coisas. Oi? Não, mas esse medo de perseguição, essa coisa, tem um nome próprio. Mas a pessoa não relatou ao mestre e tomou o chá. Essa pessoa entrou numa crise tão grande durante a sessão que teve que ter apoio do pessoal lá para ele ficar mais tranquilo. Mas aí depois se soube, e aí vem a importância de entender isso. Que o chá sozinho, ele de fato não faz mal, mas quando combinado com outras drogas, principalmente psicotrópicos, coisa e tal, pode ter efeitos mais graves, mais severos. Então, nesse caso, foi uma experiência muito intensa. Eu depois conversei com esse rapaz e ele disse que realmente ele entrou numa situação de pavor tal que ele achava que ele ia morrer lá dentro. Agora eu já sei que vem aqui. Então, por outro lado, tem as mirações. As mirações, o que são? Assim como o sujeito pode estar, está sujeito a ter que enfrentar uma peia, uma surra, né, vamos dizer assim, por outro lado, sabe-se também que é possível que a sessão prossiga plena de luz, paz e amor, que é um termo que eles usam praticamente durante toda a sessão. Isso é frequentemente dito pelos discípulos nas conclusões das suas falas durante as sessões. A miração, para eles, é a visão que proporciona o contato com o mundo espiritual através do arrependimento do espírito da pessoa, do seu corpo. E atinge, nesse caso, conforme eles pensam, consciências mais elevadas. Ocupa um espaço essencial durante os rituais e é, por assim dizer, um meio de transcendência por excelência. Normalmente, as mirações durante uma sessão são grandemente prazerosas, isso eu tive várias vezes, e tem uma sensação extrema de bem-estar. Além das chamadas, que faz parte do ritual da UDV, isso tudo é feito sob a audição de músicas durante as sessões, sendo que as músicas podem ser as mais diversas possíveis, desde músicas andinas até músicas populares brasileiras, enfim. A escolha é feita normalmente pelo mestre, é o mestre que orienta a cada dia, e essas músicas ajudam, então, no encaminhamento para os resultados. Vamos lá, vamos entender agora, propriamente, a questão da cura relacionada às peias e relacionada às mirações. O fato é que o chá, embora na teoria não cause a cura, na prática é o que mais busca. Nas conversas com os seus discípulos se observa claramente essa questão. Eles não vão para o UDV buscando cura. Eles vão para o UDV buscando organizar a vida e equilibrar a existência. E é importante dizer que há, de fato, uma mudança de vida em quem passa a frequentar o UDV. Não é uma religião que tenha um discurso legalista. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Você não vê um discurso contra a bebida, você não vê um discurso contra o uso do tabaco, você não vê um discurso moralista nas questões
morais e sociais, propriamente dita, mas os diversos entrevistados meus que vieram de situações desajustadas, todos eles demonstraram claramente uma mudança radical de comportamento e de relação com esse tipo de coisa. Por exemplo, eles não usam bebida, hipótese alguma, os que seguem com seriedade, não fumam, não bebem. E eu vou só relatar um dos casos muito interessantes, que a própria esposa relatou isso. Ela convivia com o rapaz, com o senhor, já há muitos anos, tinha 2 filhos, e a única coisa que ele sempre disse para ela: não me peça para casar, eu nunca vou me casar. Começaram a frequentar o Davids, que uma das primeiras coisas que ele fez foi procurá-la, porque eles valorizam demais a família, né? Foi procurá-la e dizer: eu quero casar. Interessante. E assim, mudanças de usuários de drogas que foram deixando aos poucos, é muito comum também nos discursos deles. Com relação à cura, todos eles, embora não busquem para a cura, todos eles relatam essa capacidade do chá de curar, diferente do que é anunciado dentro do centro. E é muito comum você conversar com as pessoas e elas remeterem naturalmente depois para motivos de cura, né? Podem tratar de todos os assuntos, mas normalmente retornam e dizem: mas eu tive tal enfermidade, eu tomei o chá e dentro de poucos dias eu estava bem, estava tranquilo, estava com tudo organizado, o meu organismo estava harmonizado, porque essa é a ideia de que o chá permite a organização e a harmonia do organismo, e que, por conta de trazer a harmonia para o organismo, acaba curando também as enfermidades que as pessoas têm. Eles têm uma série de costumes próprios e às vezes até interessantes, ou por que não dizer de, como é que eu diria, vou assumir uma palavra, mas assim, que geram um tipo de atitude diferenciado. Eles não usam palavras que tenham sentido negativo. Vou citar um exemplo para ser rápido. Logo no início, quando eu estava tentando entender a estrutura da união do vegetal, conversando com o mestre, ele falou da estrutura e toda a sessão tem um segundo mestre que acompanha como aquele sujeito que dá apoio, né? Eu perguntei: seria um contra-regra? Não, nós não temos nada contra aqui. Ou seja, a palavra contra tem sentido negativo, eles não usam. Eles não pegam nada dentro do centro com a mão esquerda, só pode pegar com a mão direita. E ninguém pode fazer nada com a mão esquerda, não são só eles, a gente também quando estava lá. A circulação no centro é sempre no sentido horário. Eu esqueci de falar isso quando mostrei o Mariri. Se vocês olharem, o Mariri enrola somente nesse sentido, ele não enrola no sentido contrário também. Na árvore. Então, assim sucessivamente. E isso, de certa forma, aí vem um pouco da minha percepção. O chá, assim, há pesquisas, que eu esqueci de falar, a própria UFSCar tem uma pesquisa na área de uso do ayahuasca para doentes psiquiátricos. E isso é claro que dá resultado, por quê? Por exemplo, uma coisa fica clara: na medida que você vai usando a ayahuasca depois de um determinado tempo, em pouco tempo, você percebe que você fica mais calmo. Isso eu percebia claramente, que eu me sentia muito mais tranquilo. Então, na UFSCar tem uma pesquisa nesse sentido que tem demonstrado que realmente dá bons resultados e que funciona como coadjuvante nos tratamentos psiquiátricos. Então, é uma área a ser pesquisada, aprofundada a pesquisa, mas que, de fato, a ligação está nessa perspectiva, daquilo que a pessoa crê. E aí vem, por isso que eu fiz também o início, lá, a introdução, com o sentimento de cura em todas as religiões. Para mim, uma das conclusões, uma das considerações finais que eu fiz foi exatamente essa, que a cura está muito mais ligada naquilo que a pessoa espera, daquilo que a pessoa busca, do que o uso do chá
somente. O chá somente não vai curar absolutamente nada, mas a pessoa que crê, que busca nessa certeza, ele vai encontrar essa cura. E é muito comum que isso aconteça em qualquer outra manifestação religiosa. Há pessoas que são curadas nas igrejas neopentecostais pela imposição de mãos, mas é o poder do pastor, é o poder do apóstolo, é o poder do bispo? Não. É a busca que a pessoa faz e a crença que ela tem de que Deus vai curar. Eu sou de uma igreja que não... eu vou encerrar contando essa experiência para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Que não busca a cura através desse tipo de manifestação. Mas, logo que eu me formei, um menino muito novo, eu tive uma experiência muito interessante. Para curtar, não vou contar detalhes dela, mas eu cheguei numa reunião onde tinha um pastor que tinha tido uma paralisia facial na noite anterior, e quando eu cheguei, ele começou com um discurso, ao meu ver, na época principalmente, muito doido, dizendo que ele tinha tido uma visão à noite de que eu ia chegar lá e que era eu com aquela roupa, que eu estava vestido, e que eu ia impor as mãos e que ele ia sarar. Só que eu não acreditava naquilo, e enquanto ele fazia o discurso, e eu querendo pensar o que ele ia fazer, a única saída que eu tive foi, olha, é melhor eu fazer para não ficar pior esse quadro. E ele, de repente, se ajoelhou e pediu que eu impusesse as mãos e orasse. Eu fiz aquilo, sinceramente, sem acreditar em absolutamente nada. Quando eu levantei, eu disse, eu estou curado, mas continuava com o lado todo, como é que chama? Paralisado. Só que eu era de outra cidade, eu fui embora. No outro dia, na segunda-feira, isso era um domingo, na segunda-feira, umas 9 horas da manhã, uma senhora da igreja liga para mim e disse, não disse, você não sabe quem eu encontrei. Tenho nenhuma ideia. Fulano. Pronto. E como é que ele está, né? Estava curioso, que ela sabia do meu drama. Falou, você não vai acreditar. Ele está com a boca certinha, falando certinho, não tem nem sinal de que ele teve uma paralisia facial. Foi eu que curei? Lógico que não. Foi a busca dele, a crença, a fé, a esperança. E é isso que acontece no movimento religioso no geral. A religião ajuda? Ajuda. Mas é importante entender que tem que concorrer com isso a fé e a esperança de quem busca a cura. Gente, muito obrigado pela atenção, pela paciência e muito sucesso e grandes conquistas para vocês.